Olá, querido ouvinte da Web Rádio Caminho da Paz. Meu nome é Cibele e a partir de agora você é meu convidado para o programa Espiritismo para Iniciantes, os primeiros passos na doutrina. Sejam muito bem-vindos. Nesse espaço, os conceitos fundamentais do Espiritismo são abordados de uma maneira bem simples e objetiva, para que todos possam compreender. No programa da semana passada, você ficou conhecendo um pouco do perfil de Allan Kardec e como ele se interessou pelo fenômeno das mesas girantes. Mais do que meros espetáculos, Kardec percebeu que havia ali algo mais e dedicou sua vida para estudar, entender e divulgar a nova doutrina. Hoje, você vai saber mais detalhes da missão de Kardec, que foi o responsável por elaborar as perguntas aos espíritos, coletar suas respostas, reunir as informações, organizar o conteúdo e trazer à tona esses novos conhecimentos para a humanidade. Tudo isso nós chamamos de codificação do Espiritismo. Bom, conforme falamos no programa anterior, Kardec era um pedagogo muito respeitado na sua época e o espírito científico fazia parte da sua natureza, do seu DNA. Podemos perceber isso porque ele encarou os fatos mediúnicos com equilíbrio imperturbável. Teve pleno domínio das suas emoções, não se entusiasmando com os primeiros resultados. Isso sem falar no cuidado que teve na seleção das comunicações e a prudência nas declarações, evitando a divulgação precipitada de fatos que ainda não estavam completamente examinados e comprovados. O método científico norteou toda a sua investigação, oferecendo apoio e confirmação aos fatos mediúnicos. Kardec aplicou ao espiritismo todas as etapas seguidas por um cientista, o que chamamos de experimentação científica. Trata-se de um método usado para testar ideias e descobrir os fatos sobre qualquer coisa que um cientista possa controlar e observar. Os cientistas usam esse método para estudar seres vivos ou brutos em várias áreas da ciência, física e da vida. Qualquer experimento científico válido precisa ser capaz de ser repetido, não só pelo pesquisador original, mas por outros cientistas. Como Kardec sabia que os fenômenos mediúnicos eram fatos novos, que não podiam ser explicados pelas leis conhecidas, ele empregou o método que até então só havia sido aplicado a estudos referentes à matéria. Ele seguiu os mesmos critérios, observou os fenômenos com rigor, comparou, analisou e remontou os efeitos às causas pelo encadeamento lógico dos fatos, para se chegar à lei que os rege. Depois, deduziu-lhe as consequências e buscou as aplicações úteis. Em nenhum momento Kardec admitiu por válida uma explicação, senão quando resolvia todos os aspectos da questão. Como Kardec sabia que os espíritos nada mais eram do que pessoas desencarnadas e que havia diferentes graus de evolução entre eles, era necessário achar uma estratégia para garantir a confiabilidade das respostas que buscava. A estratégia escolhida foi aquela que era chamada pelos cientistas da época de controle universal das ideias. Afinal, o que era isso? Bom, Kardec enviou as mesmas perguntas que estava investigando a cerca de 1000 médiuns diferentes espalhados no mundo inteiro. Aqui é importante lembrar que em 1855 não havia internet e nem telefone. Tudo foi feito por cartas, que eram despachadas no lombo do burro, no barco a vapor, escritas uma a uma com tinta nanquim e pena. Pensem só como foi grandiosa sua tarefa. Os destinatários eram médiuns que não se conheciam.
não sabiam quem era Kardec e por que ele estava fazendo aquelas perguntas. Os médiuns também não sabiam que haviam outros médiuns sendo consultados, portanto não havia meios deles se comunicarem entre si. Cientificamente, essa estratégia que ele adotou tinha 2 importantes critérios para atestar que as comunicações recebidas eram realmente originadas de espíritos elevados. Os critérios são a generalidade e a concordância. Com o suporte do uso da razão, do bom senso e da lógica rigorosa que Kardec aplicou, a doutrina espírita ganhou força e autoridade. A gente vai encontrar uma explicação sobre isso na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai perceber que a linguagem é um pouco diferente do que estamos acostumados, mas hoje vamos manter na íntegra o que diz a publicação, pois a explicação é muito valiosa. Lá diz assim: quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimassem todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos dessedentar-se nela, ou seja, saciar-se nela. Não será a opinião de um homem que se aliarão a outros, mas a voz unânime dos espíritos. Não será um homem, como não será qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito que venha impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra por ordem de Deus. Esse, o caráter essencial da doutrina espírita, sua força e sua autoridade. Quis Deus que sua lei assentasse em base sólida, e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. O primeiro exame comprobativo das mensagens dos espíritos é, pois, sem contradita o da razão, a qual cumpre se submeta sem exceção tudo o que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com dados positivos já adquiridos deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que lhes façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. É justamente nessa concordância a base que nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com nossas ideias que o temos por verdadeiro. Não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos: crede em tal coisa porque somos nós que vô-lo dizemos. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto que não nos consideramos mais infalíveis do que qualquer outro. Na posição em que nos encontramos, a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios,
disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamo-nos em condições de observar sobre que princípios se estabelece a concordância. Essa observação é que nos tem guiado até hoje e é a que nos guiará em novos campos que o Espiritismo terá de explorar. Essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Aí é que, no porvir, se encontrará o critério da verdade. O que deu lugar ao êxito da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns foi que em toda parte todos receberam diretamente dos espíritos a confirmação do que esses livros contêm. Que bela explicação de Kardec, não é? E assim, nós finalizamos o nosso programa de hoje, descrevendo esse robusto trabalho de Kardec. Que fique bem claro que ele não escreveu nada partindo de suas próprias ideias. Toda a doutrina dos espíritos foi revelada pelos espíritos. Aproveito para já fazer o convite para o nosso próximo programa, que vai ao ar sempre às quintas-feiras nesse mesmo horário. Falaremos sobre as obras básicas, trazendo um breve resumo sobre cada uma delas. Aguardem, conto com a sua audiência. Um abraço fraterno e até o próximo programa.